E aí, pessoal, beleza? Recentemente, a Sociedade Brasileira de Ensino de Química publicou um boletim que indica uma forma de contornar o problema da falta de álcool 70 nos supermercados e nas farmácias. O método ele é bem simples, ele consiste na mistura de mesmo volume de álcool 46,2 npm com álcool 92,8 npm, para formar um álcool com a graduação de mais ou menos 70 npm, que é o teor aproximado e informado pelos cientistas como mais eficiente para a inativação do coronavírus. Então, para ter um melhor entendimento desse processo, a gente precisa ver como se dá o fenômeno da mistura de soluções. Então, para iniciarmos o entendimento da mistura de soluções, primeiro devemos entender uma coisa, que os solutos e as soluções entre si não vão reagir entre si, ou seja, não vai ter nenhum tipo de interação, nenhuma reação química. Então, vamos considerar uma solução A, ela possuindo 7 gramas de cloreto de sódio e um volume de 100 ml, e a solução B contendo 8 gramas de cloreto de sódio com 200 ml de volume. Então, vamos juntar essas duas soluções em uma solução só. Depois de misturada, essa nova solução ela vai apresentar uma concentração diferente, vai apresentar um volume diferente e vai apresentar uma massa também que é diferente. A partir daqui, nós podemos encontrar uma expressão que pode relacionar a concentração, o volume dessa nova solução a partir das soluções iniciais que foram misturadas. A partir da massa, nós podemos ter que a massa da mistura ela é igual à massa das soluções A e das soluções B. Aqui é o nosso primeiro termo. A partir desse termo, nós podemos achar a expressão que pode relacionar a concentração com o volume das soluções iniciais. Então generalizando, para a solução A, qual vai ser a concentração? A concentração da solução A ela vai ser igual à massa do soluto que contém nessa solução, dividido pelo volume dessa sua solução. A solução B segue a mesma coisa. Nós vemos que a massa da solução da mistura ela é igual à soma da massa da solução A com a massa da solução B. Então vamos deixar a concentração dos termos da solução A, da solução B, ambas em função das suas massas. No momento da mistura, em que a gente misturamos as duas soluções, a massa do soluto continua a mesma, nós só juntamos os respectivos volumes. Então, nós vemos que a massa da mistura vai ser a massa da solução A e da solução B, nós podemos igualar esses termos. Então, tendo que a massa da mistura é igual à massa de A mais a massa de B, podemos igualar isso com as concentrações e com os volumes. Essa expressão é a que nos dá a concentração que vai ser obedecida durante a mistura. Essa expressão nós podemos reorganizar ela. Nesse caso, o volume final da mistura ele vem dividindo todo esse termo. Então vai ficar que a concentração. Vemos que a massa da mistura é igual à massa das soluções A e da solução B. Com o volume também ele é da mesma forma. Então nós podemos desmembrar o volume da mistura como sendo. Com o volume da mistura ele é igual ao volume das soluções A e das soluções B. Notem que essa equação, ela se trata de uma média ponderada, em que a concentração final, ela vai ser a soma das concentrações individuais, e o peso dessa média ponderal vai ser justamente os seus volumes, em que eu tenho na média ponderada, eu tenho cada termo multiplicado por um peso, dividido pela a soma dos seus pesos. Agora retomando o exemplo do álcool. Nós temos que na mistura ele fala que é 1 litro de álcool 92,8 npm com 1 litro de álcool 46,2 npm. Nesse caso, eu tenho no final a minha mistura ela vai dar um volume final de 2 litros.
Mas a concentração dessa mistura, como é que vai ser? Nós podemos aplicar a expressão que nós acabamos de deduzir, que a concentração final vai ser a concentração vezes o volume da solução A, mais a concentração da solução B vezes o volume da solução B, dividido pela soma do volume da mistura. Nesse caso, a concentração nós temos que é um álcool 92,8 graus para um volume de 1 litro, mais o álcool 46,2 vezes o volume de 1 litro, dividido pelo volume final, 1 mais 1, 2 litros. Essa expressão aqui, nós vamos ter um álcool com a graduação de 69,5 graus IN/PM, que é um valor muito próximo ao álcool 70, recomendado pelos cientistas para maior limpeza contra o coronavírus. Então, esse cálculo seria para álcool em graus IN/PM, Instituto Nacional de Pesos e Medidas, que é uma concentração massa-massa. Mas também poderia ser aplicado se fosse uma graduação GL, que é graus Gay-Lussac, que daria um valor também muito próximo de 70 graus. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Nós vemos como se dá o processo de mistura de soluções em que os solutos não reagem entre si, sem reação química no caso. E vemos também um exemplo prático de como conseguir o álcool 70 a partir de uma mistura dos álcoois 46 NPM com o álcool 92 NPM. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado a videoaula. Na descrição segue uma lista de exercícios com questões referentes a esta aula e a aula passada. Então é isso, até a nossa próxima videoaula, valeu!